a relação, por exemplo, que ele tem impresso ali 3 minutas do golpe, que ele apresentou aquilo, por exemplo, para outros generais, e que só não se... Eu adoraria ler a minuta do golpe. Generais vocês teriam a minuta do golpe pra gente ler ao vivo aqui? Não tenho. Nunca chegou para você. É porque não tem minuta do golpe. Sentinela, prepare-se. O que você vai ouvir agora é mais do que uma entrevista. É um alerta sobre o estado das liberdades, das instituições e das pressões silenciosas que pairam sobre aqueles que enfrentam o sistema. Hoje vamos analisar, passo a passo, os relatos, acusações, bastidores e consequências que cercam a perseguição política, os bloqueios financeiros, os riscos, os medos e as estratégias de sobrevivência adotadas longe do Brasil. Este é um chamado para que você observe com atenção, questione profundamente e mantenha-se vigilante. Porque, sentinela, liberdade se defende com verdade, coragem e olhos abertos. É muita coisa para conversar. Eu acho que essa entrevista, a gente, na verdade, vem sendo bem esperada. A gente tinha como foco principal falar inicialmente somente da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas nós tivemos algumas mudanças, alguns agravantes, depois que o STF concluiu e tornou aí o deputado Eduardo Bolsonaro como réu por coação. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República e transformar o deputado Eduardo Bolsonaro réu pelo crime de coação no curso do processo. O julgamento ocorreu no plenário virtual e foi concluído na última madrugada. Eduardo, na prática, o que isso significa para você? Isso significa que o sistema está se expondo, né? Depois de prender e deixar elegível Jair Bolsonaro para que ele não participe da eleição de 2026, agora estão fazendo a mesma coisa comigo. Então isso prova que o Alexandre de Moraes lidera o movimento para tentar acabar com a maior liderança política do país. Eu lamento dizer que prisão nunca resultou em fim de liderança. Você pode até ver aí o Lula pela esquerda, você pode ver, né, o Mandela lá na África do Sul, enfim, e vários outros exemplos. Agora, a pergunta que eu faço aos telespectadores é: se eu vou começar a responder um processo no STF e todos sabem que eu moro no exterior, por que então o Alexandre de Moraes ainda não me mandou uma carta rogatória, que é um instrumento para eu ser ouvido aqui nos Estados Unidos? Por que ele prefere, com Eduardo Bolsonaro, né, me notificar no meu gabinete, e aí, por óbvio, corre a revelia ao processo, ou seja, eu não participo do processo? E por que, por exemplo, no caso do Ramagem, ele diz que é notório que o Ramagem está nos Estados Unidos e pede a extradição do Ramagem? Então são muitas perguntas a serem feitas. Eu adoraria, Vilela, se vocês conseguissem colocar o Alexandre de Moraes para responder essas perguntas aí. Você tem alguma alternativa para essa pergunta? O que ele poderia responder? Olha, ele na verdade, qualquer resposta que ele der, ele vai se identificar, né, vai se confessar abusando do seu poder. Porque não faz sentido. Quando eu quero ser líder da minoria, o presidente da Câmara, Hugo Mota, fala que não dá porque eu moro nos Estados Unidos, né? Daria, mas ele força a barra e diz que não dá. Aí depois, quando é para eu ser citado no processo judicial, aí ignoram que eu estou morando nos Estados Unidos e me notificam como se eu estivesse no meu gabinete em Brasília. Então o que há, Vilela, é uma perseguição, né? Há uma tentativa de nos varrer para fora da política. Mas isso é o inócuo, porque o coração das pessoas segue com aquele mesmo sentimento que levou à eleição do Jair Bolsonaro. As pessoas não mudam com base numa decisão do Alexandre de Moraes. Ele pode até conseguir calar muita gente através da censura, através da sua intimidação. Mas mudar o espírito das pessoas, jamais. É por isso que toda ditadura tem começo, meio e fim. E eu ouso dizer aqui, Vilela, o Alexandre de Moraes, ele tem prazo de validade. Se a direita conseguir construir uma maioria de senadores na próxima eleição, uma das primeiras pautas de 2027, se não a primeira, será o impeachment do maior abusador, né, dos seus poderes que o Brasil já viu recentemente. Uma das minhas perguntas, você começou a responder aí, queria ver se você quer completar. A prisão do seu pai apaga ou enfraquece o bolsonarismo, você acha, ou deixa ele mais forte?
Eu acho que está acabando o prazo de validade também das ameaças, né? Que meu pai ele só está sendo levado para a cadeia para tentar essa ameaça, né, de levá-lo à cadeia. Isso daí é para tentar mover ele a apoiar um candidato de centro a presidente. Porque se fosse por justiça mesmo, ele sequer estava sendo condenado no STF. Perguntar para vocês aí, prezado Vilela, onde é que o ex-presidente Lula, quando era ex-presidente, onde é que ele foi processado? No STF ou no juiz de primeira instância? Primeira instância. Foi no juiz de primeira instância, foi lá no Moro. Então, depois do Moro, ele recorreu ao Tribunal Regional Federal, que inclusive piorou a pena dele, né? Sim. Passou de 8 para 12 anos no caso do Triplex. Ele foi ao STJ e, por último, no STF. Se o Alexandre de Moraes fosse seguir esse devido processo legal, o Bolsonaro estaria nas eleições de 2026. Então, o Moraes ele teve que mudar toda a jurisprudência histórica do STF para atrair a competência para julgar o Jair Bolsonaro, e não é nem pelo pleno. Quando eu falo pleno, são os 11 ministros da Suprema Corte, porque é o seguinte, ou o Bolsonaro ele não é presidente e ele tem que ser julgado lá na primeira instância, num processo que demoraria pelo menos 7 anos, ou ele é considerado presidente para todos os efeitos e é julgado como se presidente fosse, ou seja, pelos 11 ministros do STF. Só que essa possibilidade de ser julgado como presidente também não interessava ao Moraes. Porque dos 11, né, alguém poderia pedir vista, alguém poderia aceitar algum recurso, e aí o processo do Bolsonaro demorasse mais do que o necessário, e ele assim tivesse uma oportunidade de concorrer em 2026. Como o objetivo é político, é tirar Bolsonaro da corrida presidencial, Moraes atraiu a competência para a primeira turma, e está fazendo essa maldade toda. Tanto é verdade que a maior democracia do mundo, os Estados Unidos, reconheceu Alexandre de Moraes como violador de direitos humanos. Pela primeira vez na história do Brasil. Não só ele, como a sua mulher, que é a pessoa que lava dinheiro para Alexandre de Moraes. Duas coisas que você falou na imprensa, eu queria que você comentasse. Falou que pode ser uma cortina de fumaça, isso que o Alexandre fez nesse momento. E outra coisa, você falou assim, a gente vai ver aqui com o Trump quem consegue dobrar a aposta. Você acredita que virão novas sanções? O que significa essa frase? Eu acredito que sim, né? Como o Trump puxou para o pessoal, né, na sua carta de 9 de julho, que colocou ali as tarifas, em que pese eu nunca ter trabalhado por tarifas, mas foi a carta que ele inaugurou a questão das tarifas, ele deixou muito claro que estava fazendo aquilo com o Brasil, uma tarifa de 50%, muito acima dos 10% que ele estava colocando em todos os países que ele tinha um problema comercial, ele estava colocando 50% no Brasil por conta da crise institucional. É dizer, a perseguição contra Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores, né, dentro da Suprema Corte, um problema de censura, né, e violações aos direitos das Big Techs americanas, e também críticas às eleições brasileiras. Então, quando ele expõe esses problemas, se nada disso for resolvido, persiste o problema político. Então a parte comercial, que é a parte principal das tarifas, como a gente viu que o Trump suspendeu, ele não retirou, ele suspendeu para diversos produtos, esses produtos que estavam com inflação cara nos Estados Unidos, café, carne, dentre outros. Mas não retirou de tudo, porque, por exemplo, para pesca, para madeira, segue os 50%, tá? Então, como ele teve essa conduta, ele demonstrou ali o viés comercial, mas o político segue, porque se tivesse sido resolvido o problema político, Vilela, ele teria reavido os vistos cancelados de autoridades brasileiras, ele teria retirado a Lei Magnitsky do Moraes, e nada disso aconteceu. Então eu espero que para a próxima semana, né, não consigo precisar, mas que para os próximos momentos aí das ações de Estados Unidos e Brasil, a gente vai ver uma reação norte-americana. Eu confio muito nisso. E em relação a esse comentário sobre poderia ser uma cortina de fumaça essa prisão nesse momento? É complicado, assim, é uma verdade, tá? Eu acredito que sim, mas é complicado também porque o governo Lula só faz besteira. Né? Tem agora a questão do Banco Master, né? Tem o roubo bilionário do INSS, que tem gente falando que pode ser o maior escândalo da história do Brasil, superando até o Petrolão. Então tem muita coisa ruim acontecendo, apoio ao Hamas, né, as bobagens que ele fala nos fóruns internacionais. Então isso tudo, sempre qualquer fato novo pode parecer uma cortina de fumaça. Então talvez sim, né, talvez o PT possa estar se beneficiando disso como uma cortina de fumaça também.
Eduardo, eu vi que na sua rede social você colocou não somente o Trump, né? Marcou não só o Trump, mas também marcou o Netanyahu, colocou também o Matteo Salvini. Você acha que existe uma chance dessa aliança conservadora, então, lutar em nome do Bolsonaro? Algum tipo de sanção ou algum tipo de intervenção estrangeira no Brasil? Você defende que seja feito para essa aliança conservadora? Não, eu nunca pedi uma intervenção estrangeira no Brasil, né? Me acusam disso. E eu, sinceramente, não sei de onde é que podem ter tirado. Quando eu marco ali o Netanyahu, o Salvini, é porque eu exponho que o que está acontecendo com o Bolsonaro não é exclusivamente contra o Bolsonaro. É contra todos aqueles líderes de direita. Aconteceu com o Trump. Se o Trump não tivesse sido eleito presidente dos Estados Unidos em 5 de novembro de 2024, o Trump ia tomar centenas de anos de cadeia. Se você for olhar, por exemplo, o caso da Marine Le Pen na França, é um caso muito semelhante. Ela está sendo acusada de um crime que ninguém de esquerda jamais foi acusado, né? Um desvio de servidor que era para entrar no Parlamento Europeu e estava na França. Enfim, uma confusão que pode levá-la à cadeia justamente durante a eleição francesa. O Matteo Salvini, quando ele estava impedindo a imigração ilegal de chegar na Itália, também foi parar nos tribunais. Bolsonaro no Brasil, Jeanine Áñez na Bolívia, Maria Corina Machado na Venezuela, o Netanyahu em Israel. Então, quando eu marco todos esses líderes, eu estou falando o quê? Olha, é estratégia mundial da esquerda recorrer aos tribunais quando não conseguem nos apagar na política, nas urnas. Então a gente tem que dar uma resposta a isso, a começar se apoiando mutuamente. Essa que foi a principal intenção do meu post. Mas e como que poderia ser esse apoio? Com sanções? Como que você acha que eles... Poderia começar com um apoio formal, né? Um apoio moral, vindo de declarações dos seus partidos, declarações nas redes sociais. Depois isso daí se reverbera para dentro da imprensa, atrai interesse das pessoas, elas começam a ver, calma aí, quem é Alexandre de Moraes? O que ele está fazendo? Isso vai mostrar os abusos do Moraes, vai criar consciência, e a consciência sempre precede uma ação executiva, que podem ser sanções, né, que pode ser proibição de visto. Por exemplo, em Chega, em Portugal, o partido do líder André Ventura, né, o partido Chega, já fez uma moção pedindo para que fosse revogado o visto português do Alexandre de Moraes. O Chega também abriu uma investigação interna no seu partido para ver as finanças, né, aquilo que está público, do Gilmar Palusa, o evento que ele organiza lá em Lisboa. Então, a gente está começando a se organizar para não deixar essas pessoas tão à vontade para fazer o que bem entenderem e arrotarem pelo mundo que são defensores das liberdades e da democracia, coisa que não são. Como você viu a reação da população pós prisão do Bolsonaro? Você esperava uma maior manifestação, o povo indo para as ruas, ou já era esperado foi mais morno, né? A recepção? É que, na verdade, né, o Bolsonaro ele já estava numa prisão domiciliar e o Moraes ele utilizou uma tática de conta-gotas, né? Aos poucos ele foi tirando a liberdade do Bolsonaro. É igual aquela parábola lá do sapo fervido, né? Deixa o sapo dentro da água e vai esquentando a panela. Porque se você jogar o sapo na panela quando a água estiver fervendo, ele bate e sai. Então o Moraes ele trabalhou, né, junto ao governo Lula, junto à imprensa aliada ao governo Lula, que se abastece, se alimenta dos impostos dos brasileiros, para aos poucos ir desgastando essa imagem do Bolsonaro, até chegar a um ponto em que fosse esperada a prisão dele. A prisão do Bolsonaro não foi surpreendente. Há muito tempo, inclusive, eu particularmente já esperava esse destino, esse final. O que foi surpreendente é ele ter escolhido a data do dia 22 para prender o Bolsonaro. Tanto é que, antes mesmo de qualquer possibilidade de ser danificada a tornozeleira, o Moraes já tinha preparado a prisão do Bolsonaro. Tinha perguntado à Polícia Federal a opinião, né, a PGR, e tinha usado argumentos esdrúxulos, como, por exemplo, Ramagem, Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro são do partido de Bolsonaro e saíram do Brasil. Logo, Bolsonaro também pode sair. Prendam Bolsonaro. Mas de constitucional, como é que eu posso ser responsabilizado por ato de outro, de terceiro? Ou então, Bolsonaro mora a 13 quilômetros da embaixada dos Estados Unidos. Meu Deus do céu. Então agora eu tenho que começar a ver qual a embaixada que é perto aqui de casa, porque conforme for, se eu for acusado de um crime, eu posso ser preso preventivamente.
Então isso deixa flagrante que o Moraes não tinha argumentos para prender o Bolsonaro, mas escolheu o dia 22 para mandar mais um dos seus recados, tal qual a multa de 22 milhões de reais ao PL, por ter contestado a eleição de 2022, ou a primeira data para a inelegibilidade de Bolsonaro, que também ocorreu dia 22. E não discutindo a parte processual, mas e sim o mérito, né, da prisão do Bolsonaro, você falou sobre a questão do dia 8, penso eu que acho que o motivo que o STF alegou não foi só o dia 8, né? O dia 8 foi uma parte do processo como um todo. Você vê, por exemplo, ações da Polícia Federal, denúncias do Mauro Cid, como, por exemplo, que o Bolsonaro sabia da Operação Punhal Verde e Amarelo, que ele sabia, por exemplo, dos kits pretos, a relação, por exemplo, que ele tem impresso ali 3 minutas do golpe, que ele apresentou aquilo, por exemplo, para outros generais, e que só não se... Eu adoraria ler a minuta do golpe. Generais vocês teriam a minuta do golpe pra gente ler ao vivo aqui? Não tenho. Nunca chegou para... Como é que o presidente do mais televisionado processo da história do Brasil, as principais causas que você está me falando, a gente não consegue ler num processo? É porque não tem minuta do golpe. O que foi discutido foi a possibilidade de um estado de sítio. A mesma coisa que a Dilma Rousseff discutiu em 2015. E depois do Bolsonaro ver que não havia essa possibilidade, o que ele fez? Ele fez a transferência do poder. Ele nomeou os comandantes de força indicados pelo Lula. Quem quer dar um golpe faz justamente o contrário. E aí então, quando ele não era mais presidente, mandou a campo 1.500 pessoas, dentre elas velhinhas, né? Gente com autismo, vendedor de pipoca. E quando o derradeiro tal, entre aspas, golpe foi dado, ele estava lá na Disney World, em Orlando, Estados Unidos. Meu Deus do céu. Se você contar isso para um russo, ele vai rir na sua cara. Então é claro que foi uma narrativa fabricada para tentar colocar Bolsonaro na cadeia, né? E assim conseguiram, com base em muita exposição, né, em muita ilegalidade, tanto é que o Moraes foi sancionado pela maior democracia do mundo, os Estados Unidos. Então, é mentira de todas as instituições, a Polícia Federal, do STF, todos eles armaram para prender o Bolsonaro? A Polícia Federal do Alexandre de Moraes, aquela que falsificou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, sem mérito nenhum, absolutamente nenhum. Punhal Verde e Amarelo, aquele do general Mário Fernandes, que reclamava do Bolsonaro, que queria que o Bolsonaro tivesse uma atitude mais enérgica, ou então que esse plano Punhal Verde e Amarelo não foi executado porque uma outra pessoa do golpe perdeu um táxi. Pelo amor de Deus, a gente está diante de um conto bizarro. Que golpe que é esse, né? O próprio Bolsonaro falava que o Mossad não sabia, falou ele com um colega dele de Israel. Se fosse sido um golpe mesmo, pelo menos um tiro, sei lá, uma pessoa morta, tanque na rua, não tinha nada. Os Forças Armadas não apoiaram, né? Polícia nenhuma apoiou. Isso no direito é um clássico crime impossível. É a mesma coisa, eu pode estar com o coração revoltado, querer matar o seu desafeto. Mas se eu pegar o meu celular para matar a tiros o meu desafeto, isso é um crime impossível. Por quê? Porque o meu celular é incapaz de disparar tiro. É a mesma coisa, em que pese essas pessoas do 8 de janeiro, inclusive foram presas pessoas que nem estavam lá, tá? Muitas delas. Mas em que pese aquelas pessoas que estivessem ali, né, tiverem o coração magoado, revoltado, jamais poderia ter sido, né, interpretado a possibilidade de um golpe de Estado naquelas condições. O Moraes era férias em Brasília, o Moraes estava em Paris. Outro acusado, coitado, Anderson Torres, estava nos Estados Unidos, o Bolsonaro estava em Orlando. Que golpe que é esse? Isso não existe. E o Mauro Cid, que era um cara de confiança, então, que fez todas as delações, por que ele fez isso com seu pai? As 11 delações que ele fez, as 11 versões diferentes, inclusive sendo ouvido pelo próprio juiz Alexandre de Moraes, algo que é proibido pela lei, a delação do Cid deveria ter sido 100% anulada. Ele foi feita uma delação com base em coação. O Moraes chega para ele e fala: olha, veja bem o que você vai falar, porque a sua mulher e a sua filha podem entrar aqui nos crimes, hein? Isso é uma ameaça, isso é um gangster. A delação do Cid é nula. Todos aqueles que estão fora do chicote do Moraes, né, que não estão debaixo do jugo dele no território brasileiro, eu, Ramagem, Tagliaferro, falamos aqui a verdade. Será que o Moraes, o que o Moraes tem a dizer? Porque o Tagliaferro teve acesso, né, o Glenn Greenwald, perdão, teve acesso ao WhatsApp do entorno do Moraes, os juízes, né? O Ayrton Vieira, o Marco Antônio Vargas, entre outros. O que o Moraes me diz quando um deles fala, né? Olha, a gente tem que pegar o Eduardo Bolsonaro, produz um relatório aí
para a gente incriminar o Eduardo Bolsonaro. O que o Alexandre de Moraes fala sobre isso? Ele se resume a dizer, estava seguindo a lei. Que lei? Ele tem que dar explicações à sociedade. A gente está falando de Glenn Greenwald, a gente não está falando de ninguém da direita, né? É um vencedor do Pulitzer. Então, sim, e é sempre o Moraes que julga tudo referente a mim e a minha família. Inclusive o Moraes começou a pedir a extradição do Tagliaferro. O Tagliaferro que estava denunciando as violações do Moraes, o próprio Moraes pede a extradição do Eduardo Tagliaferro. Gente, se a gente não conseguir perceber que existe algo muito errado nessa tal democracia brasileira, pelo amor de Deus, daqui a pouco esse canhão vai se voltar contra outras pessoas. A liberdade está indo embora. Eu estou querendo abrir os olhos das pessoas. Eduardo, desculpa fazer umas perguntas pessoais, mas eu queria entender. Você falou que as contas da sua esposa estão bloqueadas, certo? Sim. As suas também? Sim. Como vocês estão fazendo para passar o dia a dia? Você ainda recebe salário, mas também não conseguiria sacar isso? Como que você faz no dia a dia? Não, outro dia eu olhei, por curiosidade, a minha conta bancária no Internet Banking, ela segue com o mesmo número, a mesma quantia de quando Alexandre de Moraes a bloqueou. Né? Eu só me reservo, Vilela, aqui ao direito de não expor a maneira de como eu me sustento, porque eu sei que os meus inimigos da esquerda adorariam saber isso para tentar inviabilizar, né, os meus recursos aqui. Então, tal qual o Moraes, quando ele congela a minha conta, congela a conta da minha esposa, o que o Moraes quer fazer? Quer fazer com que eu não tenha condição de alimentar os meus filhos. Será realmente que esse é o Estado democrático, direito de uma democracia? Um deputado federal que não tem condenação, não tem como sustentar os seus filhos? Então, graças a Deus, eu vi esse tipo de coisa acontecendo com a José Ludmila Lins Grilo, né, aposentada compulsoriamente, perseguida política, que não teve acesso à sua aposentadoria, porque o Moraes não deixou. Eu vi o Alan dos Santos ficar 3 anos sem ver os filhos e a esposa dele, porque não tinham visto americano quando o Alan dos Santos veio para os Estados Unidos. E aí, nessa guerra, eu comecei a me precaver. Falei, lá em casa, todo mundo é passaporte em dia e visto americano, para o máximo de países possível. É conta, se possível, no exterior, para Alexandre de Moraes não bloquear. Então, graças a Deus, eu consegui antever os passos desse ditador de beira de estrada, esse tiranete de beira de estrada, e ainda que deputado federal com imunidade parlamentar, com passado limpo, íntegro, ele venha fazer essas maldades, eu ainda assim consigo sustentar minha família. Só me reserva o direito de não expor esses detalhes, Vilela. Sentinela, Obrigado. Após tudo que ouvimos, fica claro. Os acontecimentos narrados não são casos isolados. São sinais, indicadores, advertências. E é justamente por isso que a vigilância, a nossa vigilância, se torna ainda mais necessária. Se este conteúdo trouxe clareza, reflexão ou despertou em você o senso de alerta, então faça a sua parte para que essa mensagem alcance mais sentinelas. Deixe o seu like, escreva nos comentários o que você pensa sobre tudo isso e, claro, inscreva-se no canal Radar da Liberdade para continuar acompanhando análises que mostram o que muitos tentam esconder. Até a próxima, Sentinela. Permaneça atento. Permaneça firme.